Bom dia, alunos. Nós estamos aqui hoje para a nossa segunda aula de História para os alunos do sexto ano. Na semana passada, nós falamos na primeira aula sobre o capítulo 3, que traz o título Pré-História, o caminho da humanidade, e falamos sobre todo esse período neolítico, paleolítico, a idade dos metais, e orientamos vocês a fazer as atividades. Em breve nós teremos uma aula só para tirar dúvidas, só para resolver as questões e tirar dúvidas de vocês. Hoje nós daremos início à segunda aula desse módulo, agora vídeo aula, segunda aula, e nós iremos falar sobre o capítulo de número 4 do livro de vocês, que tem como título esse capítulo, a Mesopotâmia, o Crescente Fecho. Certo? Nós iremos dar agora início, e você vai ver logo no seu slide aí o mapa, onde nesse mapa eu estou apresentando para vocês o Crescente Fecho. Por que essa região ela é chamada de Crescente Fecho? Porque o Crescente Fecho vai estar ali situado entre 4 rios, e o formato que ele fica no mapa é o formato da Lua no seu quarto crescente. Então, no slide seguinte, nós já introduzimos o capítulo falando que a Mesopotâmia está configurada aí no seu slide como o berço da civilização. Eu estou seguindo a mesma sequência do livro para que vocês possam também não só acompanhar no slide, mas também possam ler no livro e ir se situando, tá certo? Nessa proposta de aula. Então, nós temos aí o surgimento da Mesopotâmia, que está ligado ao período da fixação dos primeiros grupos humanos à margem dos rios. Justamente na margem dos rios, quando há aquele período migratório, que eles são nômades, estão indo de um lugar para outro, eles vão se fixar ali em torno dos rios, isso por volta de 8.000 anos antes de Cristo. Nesse mesmo período de fixação do homem nas margens do rio, nós temos aí a descoberta da agricultura e a domesticação de animais. Isso vai até facilitar, tá certo, na longevidade, que agora eles não irão mais fazer grandes percursos, mas eles estarão ali no que nós vamos ver que chamamos de sedentarização, ou seja, estarão fixados agora à margem dos rios, e com essa fixação eles irão descobrir novas atividades, eles irão desenvolver novos equipamentos, novos material de utensílio. Isso vai facilitar a fixação dele no local, e essas novas atividades, como eles não estarão mais fazendo grandes percursos, sedentário agora, então eles irão descobrir novas atividades. Por que essa região ela é chamada de Mesopotâmia? Porque ela é uma região que está fixada entre 2 rios. Ela está fixada entre o rio Tigre e o rio Eufrates, tá certo? E também essa mesma região será chamada de berço da civilização, porque é partindo dali que irá se dar origem às civilizações. Esse também vai ser chamado de Crescente Fecho. Dá uma olhada aí no teu slide, será chamado de Crescente Fecho, porque justamente é uma região que está situada aí entre 4 grandes rios para aquele momento ali, que é o rio Tigre, o rio Nilo, o rio Eufrates e o rio Jordão, tá certo? É a região que vai formar ali o chamado Crescente Fecho. Outra coisa que eu coloquei aí, e também está no seu livro, é a ideia do planalto vulcânico. O que seria esse planalto vulcânico? Era uma vasta região plana que se formava a partir das lavas do vulcão. O vulcão entrava em erupção e toda aquela lava iria criar ali um espaço, uma localidade, tá certo? Intensa, tá certo? E ali iria se formar ali o chamado planalto vulcânico. Dado aí, também nós vamos ter algumas cidades que irão surgir aí nesse período. Dá uma olhada no slide e também você confirma no seu livro. Quais são as cidades que vão ser fundadas aí nesse período? A cidade de Ur, de Uruk, Lacache, Nippur e Kish são as cidades que serão fundadas nesse período. A partir da fundação das cidades, nós vamos ter, dá uma olhada no slide seguinte,
no slide seguinte e no seu livro, na página 72, nós vamos ter aí agora a chamada a organização política da Mesopotâmia. E essa organização política ela será pautada por alternância de poder entre os povos que irão surgir ali. Então, esses povos eles irão se alternar no poder. Tá certo? Essa organização política ela também será chamada de uma organização instável, ou seja, por conta dessa alternância não terá uma instabilidade. Elas é formada por cidades-estado autônomas, tá certo? E também um outro detalhe que está aí no seu slide, que a Mesopotâmia estava dividida em duas, Alta Mesopotâmia e Baixa Mesopotâmia. O que eles chamam de Alta Mesopotâmia? É justamente a parte da Mesopotâmia que ficava situada ali próximo às montanhas, tá certo? Era uma região que não tinha, era pouco fértil, porque estava um pouco mais distante dos rios e ficava localizado próximo às montanhas. E também nós temos a Baixa Mesopotâmia, que era a região, ficava na região sul, ficava justamente localizado entre os rios Tigres e Eufrates. Por conta dessa proximidade aos rios, isso ia dar a eles uma facilidade maior, tá certo? Na sua subsistência. Outro detalhe que nós vamos ver aí é que essa região, a Mesopotâmia não é um país, mas essa região da Mesopotâmia, ela vai dar origem aí a alguns povos. Dentre eles, nós diríamos aqui os sumérios, os acádios, os babilônios, os assírios e os caldeus. Se você olhar no seu mapa, no seu slide, está circulado, tá certo? Esses povos que irão surgir aí nessa região da Mesopotâmia está aí circulado aí no mapa, no seu slide. Vamos lá para o slide seguinte. No slide seguinte eu faço uma introdução aí para falar dos sumérios, que são povos que viveram nessa região entre 5.000 a 2.400 anos antes de Cristo. Os sumérios, eles serão classificados como os primeiros povos a criar essa ideia de vida urbana dentro dessa região da Mesopotâmia. São eles os responsáveis pela fundação das cidades. Eles irão desenvolver a escrita, a chamada escrita cuneiforme, que dentro do seu livro você vai ver com mais detalhes, tá certo? Por isso que é importante você ler essa parte do seu livro, tá certo? E também eles irão ser pautados pela autoridade máxima do rei. Outro detalhe dentro dessa questão do sumério é que cada cidade ela era governada por um líder que ele era chamado de patese, tá certo? Ele seria tanto um líder religioso como também um líder militar. Outro detalhe dentro dessa civilização sumeriana é que os deuses eram considerados proprietários das terras e aos homens era dado o direito de obedecer, tá certo? Esses deuses, e também teriam a oportunidade de homenageá-los. Eles irão construir nessa relação deles com a divindade, eles vão construir as chamadas zicurates, ou seja, as pirâmides à base de tijolos. Outro detalhe que marca aí a ideia dos povos sumerianos, dos sumérios, é que eles eram politeístas, portanto, eles cultuavam a vários deuses. E para ser mais específico, cada cidade ele tinha um deus responsável, eles tinham um deus que eles tinham uma devoção, eles tinham um deus que eles serviam. E ele entendia que aquele Deus protegia a cidade. Tanto é que quando as cidades competiam, a ideia é que os deuses também entravam em competição para defender o seu povo e também a cidade. Eles, dentro dessas cidades, os templos ocupavam um lugar central na cidade, pois os deuses, ele era justamente o defensor dos fiéis e o defensor daquela cidade. Logo em seguida, nós temos aí os chamados acádios ou acadianos. Os acádios, eles eram nômades, tá certo? Eles eram nômades, dá uma olhada no seu slide aí, e eles migravam de uma região para outra
para conseguir terra fértil e também locais onde eles tivessem acesso à água, né? Porque a base da subsistência deles era a água. Então, os acádios, por volta de 2400 anos antes de Cristo, eles terão ali a liderança de um rei chamado Sargão I, e esse rei, Sargão I, ele irá dominar toda aquela região, tá certo? E vai estabelecer o primeiro estado centralizado na Mesopotâmia, ou seja, eles serão responsáveis até por vencer os sumérios que estavam ali naquela região. Eles irão derrotar os sumérios, irão estabelecer a primeira cidade centralizada, mas também eles irão absorver, tá certo, a cultura suméria. Por quê? Já como eles eram nômades, eles migravam de um lugar para outro. Quando eles chegam naquela região onde os sumérios estavam ali já fixados, eles já tinham toda uma estrutura de subsistência, toda uma estrutura dentro dos trabalhos. Então eles vão justamente absorver até para aproveitar melhor o espaço e tirar proveito daquele espaço agora conquistado. Outras invasões que eles irão também promover sobre as áreas, tá certo? Eles vão, diz aí no seu slide, outras invasões sobre a área, no entanto, destroçaram o Império Acádio por volta de 2100 a.C., ou seja, aquela época era marcada por grandes conflitos. Então eles invadem, derrotam a Suméria. Agora vem outros povos e vão dominar os acadianos, que a partir dessa derrota, dessa destruição dos acadianos, é que nós vamos ter início, tá certo, a ideia do que nós vamos chamar de primeiro império babilônico, e está aí no seu slide, e nós iremos falar na próxima aula. Então, feito esse pequeno comentário, esse breve comentário, eu peço a você que tente responder às atividades, tá certo? Que está na página 72, na página 75 e na página 76. Você tenta resolver essas atividades que em breve, tá certo? Nós iremos ter uma aula só para tirar dúvida e responder os questionários. Então, aproveite esse momento de quarentena para estudar, para fazer a sua programação, para não deixar acumular atividades, já que outros professores também estão ministrando aulas, estão passando também atividades. Então, tente organizar o seu tempo para que você não deixe acumular atividade e você não deixe matérias pendentes ou atrasadas, porque logo em seguida, em breve, estaremos em sala de aula e, obviamente, muitos desses conteúdos será cobrado em provas, será cobrado em atividades, em trabalhos, e é importante que você se mantenha atualizado. Então, Deus abençoe e até breve.